Oi pessoal, tudo bem? Eu vou deixar aqui, agora, durante o mês de dezembro, uma retrospectiva de um evento muito completo e muito legal que eu fiz em 2021. É tipo um vale a pena ver de novo. Ele se chamou a Semana das Saias, da técnica ao capricho, em que eu fiz uma saia do zero, desde o molde inicial, passei pelos ajustes, adaptações, interpretação de modelo e costurei até o último ponto. Não deixe de aproveitar, clique aqui para se inscrever no canal, curta os vídeos e faça a sua saia comigo. Eu sou Lara Rogedo, sou designer de moda, professora de modelagem e costura. Vamos lá? Olá! Bem-vinda, bem-vindo à Semana das Saias, da técnica ao capricho. No episódio de hoje, eu vou te contar um pouco sobre os segredos para você que quer começar a modelar e costurar as suas primeiras peças ou quer se desenvolver mais na confecção de roupas. Como professora, com a minha experiência, eu recomendo você que está começando do zero na modelagem ou que já começou, mas ainda não entende todos os porquês, a começar por saias. Mas Lara, qual o motivo disso? A saia é o primeiro molde que deve ser bem assimilado na aprendizagem da modelagem. A saia é um caminho mais fácil por ter menos variáveis, como a base de blusa que tem o busto ou a de calça que tem o gancho. Então a saia tem menos variáveis. E a partir dela, você já pode aprender as técnicas de interpretação de modelo, como por exemplo, abrir roda, adicionar nesga, adicionar prega, franzido, colocar pala, cos, dentre outras. E essas técnicas serão iguais ou muito semelhantes para interpretar outras peças do vestuário. Então, quando você passar para outras peças, você já terá essas técnicas dominadas. Sabendo sobre as saias, como eu disse, você já dominará técnicas de interpretação e também a costura, porque vários acabamentos que são feitos nas saias são os mesmos para uma blusa, por exemplo. Olha, eu vou ser sincera com você. A modelagem é considerada a engenharia da roupa. Não é uma habilidade muito simples, mas é super possível. Então você tem que começar pelo caminho mais fácil. Não faz sentido você começar pelo blazer, por exemplo. Mesmo que você queira trabalhar no futuro com peças mais complexas, existe um caminho para que você chegue lá. E até para que você não se frustre, porque ficará muito mais fácil e muito mais prazeroso chegar lá começando por saias e seguindo esse caminho. Então, mesmo que você já tenha feito alguma peça, quero que você entenda todos os porquês da modelagem de saias que eu vou explicar durante esse evento. Bom, quem ainda não me conhece, meu nome é Lara Rogedo, eu sou designer de moda, sou formada na Faculdade FUMEC, em Belo Horizonte, e eu trabalho no mercado de moda desde 2010. Eu já trabalhei em um ateliê, em uma confecção e em uma fábrica. E além disso, trabalhei fazendo roupas sob medida, atendendo clientes, primeiro na minha casa ou na casa da cliente, isso no início. Também fui monitora em um curso de modelagem e costura. E aí, em 2015, eu montei o meu ateliê, o meu espaço, para receber os clientes e dar aulas. Desde então, eu compartilho um pouco do que sei na internet, no meu canal do YouTube, que já conta com 390 mil inscritos, e também tenho cursos online. Uma pergunta que eu sempre recebo é: Lara, você é feliz com o que você faz? De coração, eu amo o que eu faço. E ao longo dessa semana, vamos estar juntas, vamos estar juntos. E você vai me conhecer melhor para poder perceber isso. Primeiro, eu vou falar
para quem é e para quem não é a Semana das Saias, da técnica ao capricho. Esse evento é para quem quer começar ou evoluir na modelagem, especificamente de saias, para si própria ou para fazer para família e amigas, para quem já trabalha ou pretende trabalhar na área e quer melhorar o nível da modelagem de saias sob medida, aprimorar, aprender técnicas novas a partir da minha didática, de como eu faço e de como eu ensino as minhas alunas e os meus alunos. Agora, para quem não é esse evento online. Bom, esse evento não é para quem não gosta de modelagem. Se você não gosta de modelagem, está tudo certo, não tem problema algum. Muita gente não gosta e prefere costurar com um molde pronto, por exemplo. Ao longo dessa semana, eu vou falar algumas coisas técnicas sobre modelagem. Então eu reforço que esse evento é para quem gosta ou tem interesse em modelar e aprender modelagem. Esse evento também não é para quem quer aprender modelagem em um passe de mágica. Atenção! Em poucos minutos vamos partir para a prática do episódio. Inclusive, meu material já está aqui preparado para a gente começar. Eu quero compartilhar com você, porque eu fiz uma reflexão sobre os pontos-chave no meu aprendizado de 11 anos de estudo, de muita dedicação à modelagem e à costura, e eu vou apresentar para você os pontos determinantes para que eu pudesse modelar e costurar bem. Eu vou dividir esses pontos com você. Talvez o que eu falar aqui pode ser assim um ponto de partida ou algo que você deva prestar atenção ou pode mudar a forma que você enxerga ou estuda a modelagem. Para modelar e costurar bem, primeiro você deve 1. Derrotar o medo de começar. Começar já é meio caminho andado. Muitas pessoas ficam sempre na vontade de começar, mas não se planejam efetivamente para isso. O que você precisa para começar? Qual que é o seu medo? Faça essa reflexão também. Eu recebo muitas mensagens, e-mails de pessoas dizendo que tem medo, por exemplo, de cortar o tecido. E isso é muito comum, tá? Pode ser inclusive o seu caso. Existem formas de você contornar esse medo, como por exemplo, cortando em um tecido mais barato no começo, um algodão cru, que é esse daqui. Fazendo treinos nesses tecidos, ou então retalhos que você tem antigos de algodão, que são mais fáceis de costurar. O algodão é um tecido mais fácil de começar a costurar. Fazer provas de roupa durante o processo de confecção também ajuda. E aí você pode fazer as provas antes de fazer os acabamentos, pode vestir 1, 2, 3 vezes a roupa até ficar da forma que você deseja. Aí faça os ajustes necessários. Alinhave, alfinete, alinhave. Veja se aquele detalhe que você pensou naquela roupa está bom ali, ou se você quer mudá-lo de lugar, quer mudá-lo de formato, se quer alterar o comprimento, se quer alargar, se quer ajustar. Existem técnicas para que você se sinta mais segura, mais seguro, para cortar o tecido e também para treinar. E aí, quando a peça ficar boa, exatamente como você deseja, o processo no tecido original será muito mais fácil. Inclusive, a ordem da costura será mais fácil de ser feita. Muitas alunas minhas dos meus cursos online precisavam de estímulo para começar de fato, pois já tinham o desejo. E faltava apenas a técnica e alguém que se comprometesse em dar a direção e ajudar a navegar pelo caminho.
O segundo ponto é: errar faz parte e ajuda a acertar. Muitas pessoas ficam frustradas com o erro. E para mim, o erro não deve ser encarado como uma coisa ruim. Muito pelo contrário, o erro deve ser encarado como uma lição. Você tentou, você fez de uma forma, não deu certo dessa forma. Vamos fazer de outra forma. Olha, eu não conheço ninguém bem-sucedido em uma habilidade, seja por hobby, seja por profissão, que não errou várias vezes antes de acertar. O erro te mostra como não fazer e como fazer, e também aumenta o seu repertório. A saia deu um papo aqui. Por que será? Quando você tem uma professora para te guiar e te orientar, ou seja, para te ajudar a identificar os erros e acertá-los, é melhor ainda. Passo a passo, você vai ganhando independência na modelagem. Ponto 3. Ser curioso, ser curiosa. Uma das habilidades mais sensacionais do ser humano é a curiosidade. Através da curiosidade, você pode descobrir um caminho que não estava encontrando antes. Ser curioso, antes de tudo, é ser interessado, é querer saber uma resposta, é pesquisar, é perguntar o porquê, a razão das coisas. Quando alguém te fala, por exemplo, trace essas pences porque assim o molde é feito. Ser curioso é perguntar, mas o que são pences de fato? Para que elas servem? E não simplesmente ir lá e traçar. O molde pode até dar certo, mas você não entendeu o processo e não domina a modelagem. Ponto 4. Treinar sempre. Eu digo que você sempre precisa de inspirar os conteúdos, sejam eles livros, vídeos, aulas, áudios, alguém te explicando algo. Porém, a capacidade nossa de absorção aumenta significativamente quando você treina, coloca aquilo em prática. Assim você expira. Você inspirou o conteúdo e com o treino você expira. O que é isso? Você faz com que aquele conteúdo absorvido seja de fato usado para algo. Se você viu, por exemplo, um vídeo de como fazer um bolso, você pode ter até entendido o que foi falado ali. Eu costuro aqui, eu desenho assim. Mas quando você realmente faz o bolso, você aprende. Quando você analisa os porquês dos passos, você aprende. Quando você pode errar, e aí aprende também. E aí, quando você tem dúvidas, você vai buscar saná-las. Quando você finaliza o bolso, agora ficou ótimo, ficou certinho. Aí realmente o processo ficará mais fácil de ser feito. Ponto 5. Entender as formas do corpo. E para isso eu tô aqui com o manequim, lembrando que você não precisa ter um manequim para fazer a semana de saias. A gente vai fazer modelagem plana, só que eu só trouxe para que fique mais fácil de compreender o conteúdo, compreender as formas do corpo. Bom, o corpo possui curvas. Você pode ver aqui, no caso da saia, curva de cintura, curva do quadril. Posso colocá-lo de lado para você perceber mais as curvas de cintura e de quadril, ok? E muitas pessoas me perguntam se é possível fazer uma peça sem pence. O uso da pence é muito importante na modelagem, principalmente na base. Se você estiver fazendo uma roupa larga, uma peça de malha, com muito elastano, larga com elástico, tudo certo, pode ser possível não usar as pences em algumas ocasiões. Porém, para a base, a gente tem que contemplar as curvas do nosso corpo,
porque só aí a gente vai ter uma base bem feita para que a partir dela nós possamos fazer vários modelos. Então, eu vou explicar o ponto 5, que é entender as formas do corpo, aqui no manequim, para te dar uma ideia da função da pence. Vou pegar um tecido aqui, ó, o tecido. O corpo é curvo, como você já viu, e o tecido é plano, ó. Só que ele é maleável, ok? Apesar de ser plano, ele é maleável. Então, eu vou alinhar aqui o tecido com a minha linha de centro, meio frente. E com uma circunferência, eu trabalho na saia com a circunferência, ou seja, a medida que contorna o corpo de cintura e de quadril. O quadril que manda na saia, porque geralmente ele é maior do que a cintura. Então eu tracei aqui uma linha de quadril esquadrada, de vermelho. Então aqui, ó, tá lisinho. Meio e a minha maior circunferência, porque o quadril maior do que a cintura. Ah, existem situações que a cintura é maior do que o quadril? Sim, mas isso na adaptação a gente adapta a modelagem, ok? Nesse caso aqui, e nós vamos começar pelo quadril, que é geralmente maior do que a cintura. Eu não posso simplesmente pegar e fazer assim para afunilar para a cintura, ó, para deixar tudo liso. Até porque não vai ficar liso, olha o papo que deu. Ó, o tecido ele é plano, mas ele não faz esses, a não ser que ele tenha elastano, ou seja, malha, ele não faz esse movimento aqui, ó, curvo sem deixar esses papos, para eu ficar com a cintura lisinha, ok? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a cintura com uma leve folga para eu alisar aqui a lateral. Então, puxei um pouquinho, afunilando para a cintura, mas não puxei tanto. E aí, ó, sobrou tecido. Ai, minha saia vai ficar enorme. Não vai, porque eu vou fazer as pences. Na frente eu gosto de fazer duas. Pode ignorar essa linha de cintura, eu só desenhei para você visualizar aqui a diferença entre cintura e quadril. Essa não precisa ficar retinha aqui não, porque a cintura tem uma leve anatomia. A pence é uma espécie de prega, só que ela é toda costurada pelo avesso num formato triangular, começando mais grossa, mais profunda aqui na cintura, que é a parte mais fina, e afunilando, ficando mais fina em direção ao quadril. Na frente eu gosto de fazer duas, porque eu acho que elas menores ficam com caimento melhor. Você pode fazer uma se você desejar. Agora sim, vou marcar a cintura de verde. Agora ela tá lisinha. Vou marcar a lateral. Veja, vou marcar a pence um lado do outro e, como se aqui fosse o avesso, vou virar a saia frente para você ver como que vai ficar certinha no corpo. Claro que está só alfinetado aqui a pence pelo lado direito, que deixou a cintura bem do tamanho certinho. O quadril também tá lisinho. Lateral feita. As curvas do corpo estão aqui todas certinhas, tá só alfinetado, mas na costura dessa saia certa no corpo, reta, base,
é importante que elas estejam presentes. Então, o que faz o tecido que é plano se ajustar ao corpo? São as pences. Para modelar bem, é importante entender a anatomia do corpo e estudá-la. Tem pessoas que possuem essas curvas entre cintura e quadril mais acentuadas, outras pessoas possuem essas curvas menos acentuadas. Então, como trabalhar essas pences? Não é apenas seguir um roteiro da base de um molde, mas sim entender também as adaptações que podem ser feitas. Uma vez eu fiz um vestido para uma cliente que tinha uma diferença de cerca de 40 centímetros entre as medidas de cintura e quadril. Eu não me lembro bem as medidas, mas é como se fosse, por exemplo, 70 centímetros de cintura e 110 de quadril. E aí eu fiz a modelagem e para ela não ter uma diagonal aqui entre cintura e quadril muito acentuada, o que podia dar papos no molde, eu tive que fazer pences mais profundas. E aí o tecido caiu melhor no corpo, valorizando o corpo dela. Eu sabia trabalhar as pences, sabia quando aumentá-las e quando diminuí-las e não seguir uma receita de bolo, senão não daria certo. Por isso que eu insisto que saber o porquê dos itens na modelagem é fundamental para que você tenha independência nela. O mais importante da roupa sob medida é que ela tem que se ajustar ao corpo da pessoa e ficar linda. É muito importante fazer um bom molde base, mas o mais importante também é entender a interpretação de modelo e enxergar o que você está fazendo no papel plano em 3 dimensões, como eu mostrei aqui no manequim, no tecido. Por isso que nos cursos online que eu dou, eu sempre modelo e costuro. E eu insisto também que a modelagem e a costura devem andar juntas, de mãos dadas. Se eu faço uma prega, o aluno deve fechar essa prega no tecido para ver o efeito. Assim, aprende-se muito mais. Costurar ajuda a enxergar a modelagem que é feita no papel, a modelagem plana. O segredo de modelar bem é ser curioso, treinar sempre, mas também entender e aceitar a anatomia do corpo. Não adianta fazer uma peça justa de tecido plano sem pence que não vai vestir bem. Pode ter a melhor costura do mundo, mas vai dar folgas, vai dar papos. E por quê? Porque o tecido não se adaptou bem ao corpo. E isso é fundamental. Logo abaixo dessa aula tem um link, um material em PDF exclusivo que eu preparei para esse evento. Esse PDF é o caderninho de ações. Não é só para você ler, é para você realmente agir, treinar, interagir e fazer anotações. E uma delas é sobre as suas medidas. Vamos falar sobre as medidas? As medidas necessárias para a confecção de saias tem as medidas de circunferência, que são as medidas que contornam o corpo, como a cintura e o quadril. E tem as medidas de altura, que ligam um ponto ao outro. Então, por exemplo, a altura do quadril é a distância entre cintura e quadril. Como achar esses locais que podem ser tão subjetivos no corpo? Muita gente acha que cintura é um pouco baixa. Na verdade, a cintura ela geralmente é a parte mais fina da região do abdômen. Estou mostrando aqui no manequim também, só para exemplificar melhor, tá? Mas você pode olhar aí na frente do espelho, no seu corpo, para você identificar. Ah, mas pode ser difícil de achar. Então eu vou te dar algumas dicas. Geralmente a cintura fica acima do umbigo, então você acha seu umbigo, ok? Abaixo da última costela, então eu vou procurar aqui, onde não tem mais o osso da costela, tá? Aqui acabou. Ela fica entre esses 2 locais, então é uma dica.
Outra dica, a cintura é onde a gente consegue movimentar o nosso tronco para a lateral. Então, se eu pegar aqui e movimentar para a lateral, ó, aqui onde faz a dobra que eu tô sentindo aqui é a cintura, ok? Então, se você não achar por essas dicas, ainda ficar na dúvida, pode ser um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, porque realmente é um lugar subjetivo. Você pode, ó, achei os dois lados, só que tem que ficar parado certinho para tirar a medida, ok? O quadril, ele fica na região mais alta do bumbum. Então, no ponto mais alto do bumbum. Algumas vezes a gente tem o culote, que fica um pouco mais abaixo. Pode ser até maior do que o quadril. Aí você vai fazer o seguinte, eu sempre deixo uma folga de vestibilidade no quadril, que a gente vai ver já já, mas você também pode correr com a fita métrica. Mediu, viu certinho, dê sua fita métrica no corpo para ver se vai passar. Se passar, essa medida tá ok. Se não passar, eu tenho que aumentar, deixar uma folga maior na medida de quadril. E aí, eu tenho a altura. As alturas de quadril, a altura de quadril é a mais importante, que é entre cintura e quadril. A gente mede pela lateral, pegando aquele local, ó, que eu achei, que foi a cintura, e é sempre importante também marcar com elástico, por exemplo, e descendo em direção ao ponto mais alto do bumbum. É bom que seja na lateral, que você consegue ter uma visualização melhor. Por essa mesma lateral, você mede a altura da saia que você quer, o comprimento total que você deseja a saia. A altura do quadril é do quadril, não é do culote, ok? Agora, a medida de circunferência do quadril não pode ficar apertada no culote, porque senão a saia fica apertada também. Se você estiver tirando a medida em você mesmo, você vai usar uma peça justinha, como eu vou mostrar nessas imagens em mim, e vai fazer o seguinte. Você olha para frente e não mexe, tá? Tirei a medida na frente do espelho, melhor. Marco aqui onde deu. Solto a fita e aí eu olho quanto que deu. Agora já achamos as medidas, já vimos como tirar e dicas para achar os locais importantes das medidas. Vamos fazer a nossa base? Lembrando que essas aulas, as aulas que eu vou liberar ao longo dessa semana, só ficarão no ar essa semana. Então tome notas e aproveite. Eu tirei o tecido do manequim e esse daqui foi o que teve, ó, o que deu, que eu cortei nas linhas que eu tinha traçado. A lateral, que estava aqui, linha do quadril, aqui, cintura, aqui, e as pences para adaptar. E aqui o meio frente aqui. A gente vai fazer esse desenho no papel, isso daqui eu fiz no corpo, mas você vai ver como é semelhante, fica praticamente igual. Quando a gente faz um molde, a gente faz metade da frente, porque o outro lado é igual. E metade das costas pelo mesmo motivo. Concorda comigo que metade da frente, vamos supor aqui minha cintura, a minha mesma é 70 centímetros. Se eu tô fazendo tudo aqui é 70 centímetros, o contorno da cintura, metade da frente, se eu tô fazendo metade da frente, você concorda comigo que significa 1/4 da circunferência total? Porque eu tenho aqui na saia, no corpo, aliás, uma parte, duas partes, 3 partes, 4 partes. Metade da frente é 1/4 da medida total, igual para metade das costas, que também é 1/4.
Para isso, vamos começar. Eu vou fazer uma margem aqui em cima, do tamanho de uma régua para me guiar. Essa vai ser minha guia da cintura. Vou descer a altura do quadril, que no meu caso são 20 centímetros. Posso marcar várias marcações de 20 centímetros a partir da margem para ligar, para não entortar. Então essa é a minha referência da linha do quadril. E agora eu vou fazer a linha de barra, que é qualquer uma. Eu vou fazer aqui, ó, com 45 centímetros, só para ficar mais fácil para você visualizar o molde como um todo. Vou fazer o molde pela linha de quadril. Lembra? Começar pela linha de quadril. Lembra no manequim que eu comecei? Você vai pegar a sua medida de quadril, dividir por 4, porque estamos fazendo 1/4 do total, e aumentar uma folguinha de vestibilidade de meio centímetro. O meu quadril é 96 centímetros, certo? Ok? Dividir por 4, 24 centímetros. E vou adicionar meio centímetro de folga. Então, ó, da margem do papel para dentro, eu vou marcar 24,5. Então aqui eu tenho o final do meu quadril. A minha cintura tem 70 centímetros. Dividido por 4, 17,5. Vou lá na linha de cintura, da margem do papel para dentro, marquei 1/4 da cintura. Na cintura eu não deixo folga de vestibilidade porque eu não quero que ela fique larga. Ela tem que estar firme na cintura. O quadril que pode porque ela já está firme na cintura. Lembra que eu falei que é preciso deixar uma folga à cintura para a gente retirar essa folga na pence? Existe uma folga padrão que eu uso de 3 centímetros. Então, na linha de cintura, a partir da marcação da cintura, eu adiciono 3 centímetros de folga. Então, aqui eu tenho 1/4 da cintura mais 3 centímetros. Aqui eu tenho 1/4 do quadril. A partir do final da cintura, com uma leve curva, pode ser qualquer curva francesa ou de alfaiate que você tenha, você vai ligar a lateral. É muito leve, eu não quero uma curva acentuada, muito levinha. A partir do quadril, você vai esquadrar reto até a barra. Ou se você não tiver o esquadro, marque de novo a medida do quadril. Aqui eu marquei 24,5. Aqui tem que estar 24,5 na barra, você liga, tá? Na linha de cintura, lembra que a cintura não é reta, ela tem uma anatomia? Eu vou descer 1 centímetro. Vou deixar um pouquinho reto esse 1 centímetro. De 3, 4 centímetros retos. E vou ligar com a curva dessa forma até a lateral. Bom, o primeiro processo está pronto. Agora nós vamos fazer a marcação das pences. Na frente, eu faço 2 pences. Lembra que eu deixei uma folga de 3 centímetros na medida da cintura?
eu vou tirar 2 pences de 1,5 cm, ok? Vou fazer 2 pences de 1,5 cm, porque na hora que eu costurar as pences, a cintura volta a ter o valor original. Qual que é o local das pences? Eu vou pegar o valor da minha cintura, que é 17,5, e dividir por 2. Mas o valor da cintura certa, né? 70, 1/4 é 17,5, dividir esse valor por 2. 17,5 dividido por 2 dá 8,75. Na nova linha de cintura, na linha de baixo, eu vou arredondar para 9. Vou marcar 9. E aí, eu vou dividir esse espaço para achar a próxima por 2. Vou pegar a metade desse espaço da primeira pence até a lateral. Para achar o local da segunda. Eu vou esquadrar esse ponto por essa nova linha de cintura. Essa linha reta aqui acabou, tá? Quando eu esquadro, eu alinho um lado do esquadro onde eu quero e ele me dá um ângulo de 90 graus certinho. Cada pence tem 1,5, como eu disse, então vai ficar 0,75 para cada lado. Qual é a altura? É a metade da altura do quadril menos 2 centímetros. Se a altura do meu quadril é 20, a metade é 10. Menos 2, 8. Veja como esse molde que a gente traçou é muito similar ao que a gente fez no corpo. Só que a gente traçou a partir das medidas e esse daqui foi feito no manequim. Lembrando, não precisa ter um manequim, eu só quis mostrar o porquê dos itens. Nas costas, vamos fazer a mesma coisa. Vou fazer dessa margem pra cá, tá? Vou colocar 1/4 do quadril na linha de quadril mais meio centímetro. Um quarto da cintura, mais 3 centímetros. E ligar um ao outro. Como é uma saia reta, vou esquadrar a linha do quadril. Não é uma saia vazê, nem uma saia lápis, que é afunilada. Veja, coloquei o esquadro aqui nessa linha, tive uma reta perpendicular certinho. O esquadro não pode estar torto, senão minha reta fica torta. Outra opção. Se eu marquei 24,5 aqui, marque 24,5 na barra e trace. Nas costas eu tenho um fundinho aqui, um pouco mais pronunciado na região da lombar. Então, ao invés de eu descer um centímetro igual eu desci na frente, eu vou descer 1,5 centímetro, tá? Desci da linha da cintura 1,5 e com a curva nesse sentido vou ligar lá na lateral.
sempre com a curva em direção à lateral. Que aí o tecido não fica dando um papo nas costas, ele se adapta melhor à curva das costas. Agora faltam as pences, na verdade a pence. Nas costas eu só faço uma e ela é um pouquinho mais profunda, ela vai ficar com 3 centímetros no total, porque na hora que você costurar vou voltar para a minha cintura original e vai ser um pouco mais longa. Por que eu não faço 2 pences nas costas? Porque as costas já tem ali, ela vai em direção ao volume do bumbum. Então a pence fica preenchida com volume. E aí não precisa fazer 2 pences que ela fica com caimento bom, ok? Vou marcar metade da linha da cintura. E com o esquadro nessa linha, porque aqui foi embora. Eu vou riscar uma pence. Ela tem 1,5 para cada lado, para totalizar 3. E ela é da metade da altura do quadril de altura. Então, minha altura de quadril é 20, ela é com 10. Essa é a nossa base, frente e costas. Você pode ver que contempla as medidas. Quando eu costurar as pences, a cintura volta a ter o tamanho original. O quadril tá com uma leve folga e é uma saia reta base. Mas Lara, a minha curva não ficou assim, ficou para fora, ou então ficou muito acentuada. O que eu faço? São adaptações que na hora que a gente entende o molde, o porquê das pences e como trabalhá-las, a gente vai mexendo e adaptando para que o molde caia o melhor possível. E nós vamos falar mais sobre essas adaptações durante essa semana. Bom, gente, talvez possa ter sido muita informação para uma única aula, mas eu acho que são informações fundamentais para que você entenda melhor essa relação entre o caimento de uma peça e a anatomia do corpo. E eu, inclusive, aconselho que você reveja se precisar e faça isso pausadamente, pois essa é uma aula exclusiva desse evento, a Semana das Saias da Técnica ao Capricho, e vai ficar disponível por poucos dias. É muito importante para mim que você também comente abaixo do vídeo qual foi o ponto ou os pontos que fizeram com que uma luz abrisse assim, aparecesse aí na sua cabeça. Pode ser que você nem sabia sobre alguma informação ou que você conhecia de uma forma diferente. Então não deixe de comentar o que você aprendeu logo abaixo. E se você pegar essa aula e colocar em prática, seja com anotações ou tentando fazer o seu molde, tira uma foto e posta nos seus stories me marcando o @LaraRogedo. Mas aí o seu perfil tem que ser aberto para eu poder ver a foto, ok? Então, lembra do que eu falei sobre começar? Não fique só na vontade. Dê um passo e comece de fato. E aí, aprendeu alguma técnica nova? Me conte aqui nos comentários, eu adoro ler o que você aprendeu de novo. Todo esse passo a passo e muito mais está na minha apostila como modelar e confeccionar saias, na minha apostila impressa. Vou deixar algumas imagens para vocês. E também o link para quem deseja adquirir essa apostila e recebê-la
em casa. Eu também vou deixar o WhatsApp da minha equipe aqui na descrição. Se você quiser saber mais sobre o meu curso online Como Modelar e Confeccionar Saias e também se tiver alguma dúvida em relação à apostila, ok? Além do passo a passo da base, como tirar medidas, como cortar, achar o fio reto, medir a quantidade do tecido, na apostila também tem várias interpretações de modelo, como aqui saia funilada, lápis, adaptação de pence, interpretações, como costurar cos anatômico, bolso faca, saia vazê, saia no viés, cintura baixa, cintura alta, transferências de pences, revel, palas, pregas, saia franzida, saia com elástico, saia godê com cos anatômico, godê com pontas, com pregas, franzidos, nesgas e muito mais. Ou seja, é uma apostila bem completa sobre o universo das saias. Eu vou deixar tudo direitinho, os links na descrição, e qualquer dúvida, entre em contato com a minha equipe pelo WhatsApp. Um grande abraço!